Num dia amargamente frio, um jovem caminhava sozinho em meio à neve que caía, num clima frio o suficiente para congelar o próprio inverno. Ele lembrou que a temperatura naquele dia era de 20 graus Celsius abaixo de zero. Naquele momento, ele notou um pequeno gato caminhando com dificuldade na neve, deixando para trás suas pequenas pegadas. O gato se aproximou dele e começou a miar enquanto se agarrava à sua perna, o que o fez se perguntar sobre o motivo de tanto miado. O gato continuou a olhá-lo e miar como se estivesse tentando lhe dizer algo, e ele percebeu que queria que ele o seguisse. De fato, o jovem caminhou atrás dele, pensando que não o teria ignorado e seguido seu caminho como de costume. Talvez a razão fosse o clima extremamente frio que despertou sua piedade. O gato o levou a um beco escuro e estreito, então ele iluminou o lugar com seu telefone para ver. O gato olhou para uma unidade de ar-condicionado externa, onde ele descobriu 2 outros gatinhos em cima dela, cobertos de neve e tremendo de frio intenso. Ele sentiu um choque e correu de volta para sua casa, onde disse a sua mãe surpresa que explicaria tudo mais tarde e perguntou a ela onde estava a almofada de aquecimento. Ele trouxe os pequenos gatinhos para dentro e os colocou suavemente sobre uma almofada de aquecimento verde enquanto sua mãe e a gata-mãe observavam a situação. Um dos pequenos gatinhos, preto e branco, parecia já ter falecido. Ele e sua mãe olharam para ele e sua mãe disse que parecia morto, então ele começou a acariciá-lo suavemente, tentando aquecer seu corpo com um relado. Mas o gatinho, do tamanho de sua palma, não voltou à vida. Numa tentativa desesperada, eu usou um secador de cabelo para aquecê-lo, imaginando se poderia tê-lo salvado se tivesse encontrado antes. Enquanto ele acariciava seu pequeno corpo e começava a sentir que seus esforços eram inúteis e ele estava prestes a desistir, um milagre aconteceu. O gatinho soltou um leve gemido, e assim o jovem se tornou responsável por cuidar daquele gato, que lhe chamou de Peach. 8 anos depois, Peach apareceu, agora crescida com uma tala na perna. O jovem disse a ela que tinha que ir agora. Ele então se sentou para se despedir, pedindo desculpas e dizendo a ela que este era realmente o último dia, prometendo que terminaria seus negócios e voltaria para brincar com ela. Ele avisou Peach para não pular ou fazer movimentos perigosos até que sua perna sarasse, então disse a ela que estava indo agora. O jovem colocou um capacete eletrônico na cabeça e uma mensagem apareceu na tela afirmando que a autenticação biométrica estava completa. Quando o capacete se iluminou, outra mensagem indicou um lodge no mundo da meta aérea, onde ele fez lodge com sucesso sob o nome de Servantin. No mundo do jogo, Servant King estava realizando um ritual religioso, orando aos deuses pela força para punir a injustiça e conceder bênçãos aos guerreiros, enquanto também orava para fortalecer seus espíritos e expulsar a energia maligna. Ele então ordenou que uma das fileiras de guerreiros avançasse, parecendo completamente imerso na atmosfera da batalha. A batalha estava furiosa dentro do jogo, onde sua equipe enfrentava um monstro massivo enquanto raios sagrados dourados choviam sobre ele de cima. O monstro lançou um ataque feroz, movendo seu braço para liberar uma onda de energia roxa que derrubou os guerreiros. Apesar de ter recebido muitos golpes, conseguiu formar uma espada de energia em preparação para um novo ataque. Após longos dias de luta contínua, a batalha estava finalmente se aproximando do fim e a equipe Final Flash estava prestes a se tornar a primeira equipe na história do jogo a derrotar o Deus Gigante. Locke Servantin estava se preparando para contra-atacar o ataque do monstro com seu escudo, que brilhava com o emblema de um leão brilhante, enquanto Locke disparava uma saraivada de projéteis através de círculos mágicos que se reuniam para formar um raio massivo que destruiu a área onde os guerreiros estavam, mas Servantin bloqueou com seu escudo. Servantin deu suas ordens, pedindo à primeira fileira para manter suas posições enquanto ordenava que a terceira fileira se retirasse, avisando sobre outro grande ataque que estava por vir. O ataque devastador do monstro continuou a danificar as fileiras de guerreiros, então ele ordenou que a segunda fileira se alinhasse atrás dele, anunciando que o monstro estava prestes a entrar em sua fase final. Os guerreiros se prepararam para usar suas Kill Ultimate enquanto escudos hexagonais brilhantes começaram a aparecer. Enquanto em resposta, Locke também se preparou para lançar seu ataque mais forte. Servantin explicou que esta era a última tentativa do monstro e pediu a todos para permanecerem alertas, garantindo-lhes que eles o terminariam usando as Kill Ultimate da segunda fileira. Ele ativou suas kills defensivas usando o escudo sagrado, o santuário e bênção de Deus, declarando seu escudo inquebrável. Ele garantiu-lhes que haviam chegado ao ponto em que todas as outras equipes haviam falhado e enfatizou a necessidade de seguir o plano precisamente ou toda a equipe seria eliminada. Eles entraram numa fase que ninguém tinha alcançado antes e o seu sucesso dependia inteiramente da sua capacidade de bloquear o próximo ataque do monstro. Locke disparou um raio massivo de energia rocha de sua boca e os rostos de todos os membros da equipe estavam cheios de determinação. O plano deles era resistir e então lançar um ataque total para terminar a batalha, cheios de esperança de que seriam os primeiros a alcançar este score histórico. Servantin ajoelhou-se atrás de seu escudo hexagonal brilhante, pronto para receber o imenso golpe. Mas no momento crucial, ele desapareceu e uma mensagem apareceu anunciando seu logo do jogo. O resto da equipe ficou em completo choque e descrença e um deles começou a gritar em desespero, perguntando para onde seu líder havia ido. No mundo real, uma mensagem do sistema apareceu na tela do jovem afirmando que uma condição anormal havia sido detectada em seu corpo e a conexão foi terminada à força, perguntando se ele precisava de resgate imediato.
O jovem estava deitado em sua cama debatendo-se enquanto algo em seu rosto o impedia de respirar. Ele de repente se sentou ofegante apenas para descobrir que sua gata, Peachy, estava sentada em seu rosto em cima do capacete. Ele gritou com ela com raiva perguntando por que ela faria isso num momento tão crítico. Seu grito ecoou do lado de fora da janela de seu quarto, pois devido ao seu logout repentino, sua equipe havia falhado na batalha e uma equipe rival aproveitou a oportunidade para reivindicar a primeira conquista de derrotar o monstro. O jovem gritou de angústia mental. Sua equipe não conseguiu pontos de classificação e caiu no ranking, e 5 meses de preparação foram desperdiçados. Como esperado, a tragédia se desenrolou e uma grande reunião jurídica foi realizada para discutir as repercussões do fracasso do Hyde. A meta-área do jogo tornou-se um fenômeno histórico, trazendo mudanças a toda a humanidade ao alcançar o primeiro verdadeiro metaverso. Após o seu lançamento, muitas pessoas passaram a preferir a vida dentro dele à realidade e ir para lá para trabalhar e regressar à realidade depois do expediente tornou-se parte da vida cotidiana, até que o mundo se transformou num lugar onde já não era estranho alguém apresentar o seu trabalho como um arqueiro. Por causa desta mudança revolucionária, os melhores jogadores na meta-aérea foram capazes de adquirir imensas fortunas e serem homenageados como heróis nacionais. Com o crescente número de jogadores profissionais, leis relacionadas e escritórios de advocacia especializados como o escritório de advocacia Dodo foram estabelecidos. Uma dessas leis era específica para equipes de Monster Hyde, permitindo que a compensação fosse reivindicada da pessoa responsável pelo fracasso do Hyde. Portanto, tornou-se comum em grandes eventos que contratos oficiais fossem elaborados no mundo real antes de começarem e os membros da equipe pareciam insatisfeitos durante uma dessas reuniões. Uma reivindicação foi apresentada contra Seven King por Sinskishus, exigindo uma enorme compensação pela sua queda no ranking, o cancelamento de um grande acordo de patrocínio e a perda de 5 meses de esforço com um montante total a atingir 1.025.015 durante a sessão. O jovem ficou chocado ao calcular a enorme soma na sua cabeça enquanto o advogado anunciava oficialmente a exigência de compensação. O jovem explicou que a equipe consistia em 10 membros principais e 15 mercenários. E apesar de algumas divergências, a reunião terminou com ele concordando em pagar a compensação, sentindo-se aliviado pelo apoio dos seus 9 membros da equipe. O jovem saiu do escritório de advocacia sentindo-se derrotado antes que um homem o chamasse de líder. O homem perguntou se era verdade que ele tinha vendido seu equipamento no jogo e ele respondeu que sim, explicando que era a única maneira de compensar os mercenários. Lembrando com o coração pesado de como ele vendeu todos os seus itens preciosos, que valiam centenas de milhões de o homem perguntou por que ele queria jogar sozinho agora, e o jovem explicou com um sorriso que, desde que se tornou o líder do Hyde, não conseguiu passar tempo com seu gato e se sentia culpado por ela. O homem o surpreendeu ao anunciar que estava saindo do jogo agora, o que o chocou. Ele se sentiu responsável e se desculpou, mas o homem o tranquilizou e disse que entendia sua situação. Ele então lhe presenteou com uma caixa com a marca Metagear como um presente de despedida. O jovem inicialmente acusou dizendo que não podia aceitar o equipamento de seu companheiro de equipe depois de tudo o que havia acontecido, mas o homem insistiu que ele pegasse, explicando que não precisava mais dele. Os 2 homens se despediram e o jovem agradeceu seu companheiro de equipe. Quando chegou em casa, anunciou seu retorno aos seus gatos, então sentou-se no chão na entrada, cansado e triste, e soltou um longo suspiro enquanto sua gata Peachy se aproximava dele e miava como se para confortá-lo. O jovem se perguntou confuso o que deveria fazer agora, já que todos os seus planos pós-aposentadoria eram baseados na posse do precioso equipamento que acabara de vender. Quando notou sua gata Peachy tentando brincar e pular, ele a repreendeu gentilmente, lembrando de não fazer isso até que sua perna estivesse totalmente curada. Mas ela insistiu, e ele ficou impressionado com a força dela e concordou em brincar com ela por apenas 5 minutos. Ele começou com exercícios de aquecimento, movendo um brinquedo em forma de rato na frente de sua gata que o observava com intenso foco. E ela rapidamente se envolveu entusiasticamente no jogo, perseguindo o brinquedo por toda parte. O jovem pensou em como sua gata enérgica devia se sentir frustrada por não poder se mover devido à sua lesão. Após o aquecimento, ele anunciou que o tempo de caça havia começado, tendo preparado um conjunto de caixas de papelão como um playground. Enquanto a gata se preparava para atacar, ele declarou seriamente que agora havia se transformado em um rato e mostraria ela os movimentos perfeitos do rato. E ele começou a mover habilmente o brinquedo, imitando seus sons para chamar sua atenção. Peachy estava escondida dentro de uma das caixas observando sua presa e então ela pulou na tentativa de pegar o brinquedo. O jovem a encorajou a continuar, dizendo que era hora de recompensar seu servo por brincar com ela tão seriamente. Peachy correu de volta para a caixa e o jovem pensou em como ela parecia fofa fazendo isso. E ela finalmente conseguiu pegar o brinquedo enquanto ele pensava em como ele era viciado nesse tipo de brincadeira com ela. Após o término da sessão de brincadeira, ele preparou comida para os gatos e sentou-se com seus 2 gatos, Peachy e Lulu, dizendo a Lulu que essa carne era o que Sandomalho e havia caçado e que ela deveria agradecê-la. O jovem percebeu que havia jogado por 10 minutos em vez de 5 e lembrou-se do conselho do veterinário para evitar brincar com ela até que ela se recuperasse totalmente, lembrando sua conversa com o médico onde ele lhe disse que Peachy estava cheia de energia e ficava estressada se não brincasse.
Enquanto ele pensava em uma maneira de liberar a energia da gata sem que ela tivesse que se mover, ele recebeu uma notificação em seu telefone. A notificação era para uma retirada programada de mais de 1 milhão de Umbro, que havia se esquecido das parcelas da conta do hospital. Ele se sentiu angustiado novamente e se perguntou o que faria, pois não tinha mais dinheiro para cobrir suas despesas. Seus olhos caíram sobre a caixa que seu companheiro de equipe lhe havia dado, então ele decidiu abri-la, pensando em como um de seus companheiros de equipe lhe havia dado esse equipamento depois de decidir se aposentar do jogo. Ele se virou para sua gata, Peach, e disse a ela que ela era uma grande parte desse incidente, e se ela alguma vez encontrasse seu companheiro de equipe, ela deveria pedir desculpas a ele. Ele colocou brincando a caixa vazia em sua cabeça e notou que podia respirar bem, dizendo que um incidente como o da última vez não aconteceria novamente. O jovem olhou para o relógio e percebeu que estava ficando tarde. Então ele se despediu de seus gatos e disse a eles que voltaria. Percebendo que havia se tornado difícil para ele buscar os primeiros lugares novamente, ele se deitou em sua cama e colocou a nova caixa de engrenagens sobre sua cabeça, pensando que uma pessoa tem que se esforçar para ganhar a vida. De fato, Servant King fez login no jogo mais uma vez, determinado a cumprir suas responsabilidades como servo de seus gatos. Seu plano envolvia um alto risco para um alto retorno, pois ele se encontrava na zona de lava e pensava em como era perigoso para ele estar lá em seu estado atual depois de vender todos os seus equipamentos. Ele estava apostando que outra equipe de raid estaria ocupada lutando contra a Fênix, quando significava que os outros monstros não reapareceriam. Mas ele percebeu que essa previsão era baseada em memórias de 6 anos atrás, e ele não sabia como as coisas haviam mudado após as inúmeras atualizações. Felizmente, ele conseguiu pegar um enorme peixe blindado da lava e se sentiu radiante ao descobrir que seu local de pesca dourada ainda existia. O peixe era um bore de lava, um ingrediente raro, e ele estimou que pegasse 50 seria suficiente para pagar a parcela do hospital. O jovem sentou-se e começou a pescar silenciosamente, imaginando quanto tempo havia se passado desde que ele havia passado um tempo sozinho assim. Nos últimos 5 anos, todo o seu tempo foi dedicado a raids com sua equipe. Embora ele tivesse perdido tudo que havia construído em um único momento, ele se sentiu em paz neste hotel. Seus olhos começaram a lacrimejar e ele se perguntou se algo havia entrado neles. De repente, ele notou algo estranho e alarmante e se perguntou em choque se a Fênix estava reaparecendo mais cedo do que o esperado. Um enorme vórtice apareceu no céu e dele um poderoso raio de luz desceu e atingiu o chão, criando uma enorme onda de choque. E dessa luz, uma nova criatura emergiu, parecendo um lobo envolto em chamas celestiais pálidas. O jovem percebeu que essa criatura não era a Fênix e concluiu, por sua aparência majestosa, que era um novo monstro boss que exigia uma equipe para ser derrotado. Ele sabia que era impossível escapar e que enfrentá-lo com suas habilidades atuais seria suicídio. Ele sentiu sua extrema má sorte. Ele só pegou um peixe e agora um novo monstro aparece em seu único local de pesca e ele esperava desesperadamente que o monstro não ficasse lá. De repente, ele encontrou as enormes mandíbulas do monstro bem atrás de sua cabeça, o que o aterrorizou. Mas o monstro não o atacou. Em vez disso, começou a lamber seu rosto com sua enorme língua. Ele estava perplexo, coberto com a saliva do monstro, se perguntando sobre a razão para esse comportamento estranho e até mesmo se perguntou em descrença se o monstro estava tentando matá-lo lambendo. Ele se sentiu enojado e com raiva e gritou com o monstro, exigindo que ele o matasse de uma maneira limpa e rápida, acrescentando que ele não estava com vontade de tolerar este dia. Em um ato final de desafio, ele apontou para ele e jurou que o deixaria matá-lo agora porque ele estava fraco, mas ele jurou que um dia ele seria aquele a derrotá-lo. O enorme monstro inclinou a cabeça enquanto olhava para o jovem. Então, inesperadamente, ele soltou um miado profundo. O jovem ficou extremamente surpreso e confuso e se perguntou se tinha ouvido isso corretamente, então confirmou para si mesmo que de fato tinha ouvido a palavra miado. Ele concluiu que este monstro foi projetado na forma de um gato e ele gostou da ideia inovadora de projetar um gato não fofo com uma aparência tão majestosa. De repente, uma ideia o atingiu. Ele ligou o fato de o monstro ser um gato e de estar segurando uma vara de pescar e pensou que poderia sobreviver se jogasse a isca e fugisse. Ele decidiu tentar a sorte, então gritou para o monstro, dizendo para esperar e que lhe daria um petisco, então jogou o peixe que havia pescado. Embora ele achasse que não funcionaria, viu que valia a pena tentar. O jovem jogou o peixe e começou a correr para salvar sua vida. Quando olhou para trás, ficou chocado ao ver que seu plano havia funcionado. O monstro pulou no peixe com entusiasmo. Ele parou por um momento, pensando que não deveria desistir tão facilmente, e puxou com sua vara de pescar. Mas o monstro segurou firme, então o jovem aterrorizado jogou a vara e decidiu salvar sua própria vida. O monstro sentou-se e comeu o peixe inteiro, engolindo de uma vez, depois lambeu os lábios como se tivesse gostado da refeição. Mas depois que terminou, voltou sua atenção para o jovem e pulou sobre ele com uma velocidade incrível, criando uma poderosa onda de energia, e em seguida soltou um uivo ensurdecedor. O jovem se sentiu aterrorizado, imaginando a verdadeira natureza desta criatura. Então uma mensagem do sistema apareceu anunciando sua morte, dizendo que ele se transformaria em um fantasma e seria transportado para o cemitério. Enquanto ele era um fantasma, ele viu um monstro cutucando seu corpo morto e esperava que ele perdesse o interesse e fosse embora. Mas o monstro virou seu corpo e começou a amassar seu peito com suas enormes patas, assim como os gatos fazem.
Ele ficou aterrorizado com esse comportamento e decidiu escapar para o cemitério imediatamente. O jovem se viu como um fantasma em frente a uma estátua de anjo e lhe foi oferecida a chance de reviver com uma penalidade de perder 5% de sua experiência. Então ele suspirou, determinado a recuperar seu local de pesca. Ele abriu o mapa do jogo tentando encontrar uma solução e presumiu que, como a zona de lava era o território da Fênix, era provável que o novo monstro só tivesse aparecido por um tempo limitado. O jovem voltou como um fantasma para a zona de lava, agarrando-se a uma tênue esperança de que o monstro parecido com um gato tivesse sumido. Mas sua esperança foi frustrada ao descobrir que ainda estava lá. O monstro estava circulando seu corpo deitado no chão e ele se perguntou confuso por que estava guardando seu cadáver em vez de ir embora. E logo presumiu que este maldito gato estava esperando que ele voltasse à vida apenas para matá-lo novamente. O jovem percebeu que havia apenas uma solução e que ele conseguia pensar no momento. Seu plano era simples e consistia em 2 etapas. Primeiro, voltar à vida no momento em que o monstro virar as costas e, segundo, correr o mais rápido possível na direção oposta. O jovem sentou-se e observou, esperando seu momento oportuno. O monstro deitou-se ao lado de seu cadáver e parecia estar cochilando. Então o jovem percebeu que esta era a chance que ele estava esperando. Ele imediatamente aceitou a opção de reviver e, de fato, ele voltou à vida e apareceu ao lado do monstro adormecido. Ele engoliu em seco nervosamente e tentou escapar sorrateiramente, mas mal tinha dado um único passo quando um monstro de repente abriu os olhos e se levantou atrás dele inesperadamente. Ele congelou no lugar de terror, imaginando se o monstro estava fingindo estar adormecido, e antes que ele pudesse se mover, ele sentiu sua pata pesada repousar sobre seu ombro. Ele gritou e tentou escapar, mas o monstro facilmente o alcançou e o esmagou com um golpe poderoso que acabou com sua vida instantaneamente, fazendo com que a mensagem de "você morreu" aparecesse na tela novamente. O monstro olhou o cadáver com uma expressão que parecia confusa. No cemitério, enquanto lhe ofereciam a opção de reviver novamente, ele pensou sarcasticamente que finalmente havia encontrado uma boa maneira de escapar e que nunca esperava que chegaria o dia em que usaria as manobras táticas que aprendeu no exército. De fato, ele voltou à vida desta vez, mas em vez de correr, ele ficou deitado no chão em uma posição de rastreamento, confiante no sucesso de seu plano. Ele começou a avançar lenta e cautelosamente, parando quando sentiu o monstro abrir o olho. E quando ele fechou novamente, ele continuou rastejando em completo silêncio. De repente, ele fez um som fraco e o monstro imediatamente se virou para ele. Ele ficou chocado que o monstro reagiu a um som tão simples. Enquanto ele estava deitado no chão, o monstro se aproximou dele e começou a lambê-lo, pronto para outra rodada de brincadeira, e o jovem percebeu que havia se envolvido com o psicopata errado. Depois de morrer pela 3ª vez, o jovem gritou de pura frustração. No mundo real, ele estava socando seu travesseiro com raiva, irritado com aquele monstro perturbado. Ele finalmente decidiu ir dormir, pensando que teria uma úlcera por causa do estresse continuasse, e convenceu-se de que mesmo um monstro como aquele não o esperaria até o dia seguinte. Enquanto caminhava pelo seu quarto, chateado com esta memória frustrante, notou sua gata Peach dormindo com a cabeça dentro do capacete do jogo. Ele sorriu um pouco, pensando que ela devia ter adormecido ali, e aproximou-se dela, chamando-a de pequena traquina, e notou que ela não estava usando o esconderijo que ele havia comprado para ela. Mas de repente, ele sentiu uma sensação estranha. Ele percebeu que a cicatriz em forma de X na testa de sua gata estava exatamente no mesmo lugar da cicatriz no monstro do monstro. Ele ficou chocado por um momento, mas rapidamente descartou a ideia como impossível e riu sarcasticamente de si mesmo, imaginando como um gato poderia entrar em um jogo e que era apenas uma coincidência. No dia seguinte, ele voltou ao jogo esperando desesperadamente que o monstro tivesse ido embora. Ele olhou em volta ansiosamente para descobrir que o monstro realmente tinha partido e ele riu de alívio. Mas assim que ele relaxou, o chão tremeu e o monstro apareceu diante dele novamente. O monstro miou e o jovem perdeu completamente a paciência, decidindo que não pescaria lava-boi se fosse tão difícil. O monstro virou-se e mostrou-lhe as costas, então o jovem fechou os olhos em desespero. E quando os abriu, ele se viu encarando a traseira do monstro. De repente, uma mensagem misteriosa do sistema apareceu dizendo que ele havia sido escolhido e recebeu uma classe de servo oculta. Ele se perguntou confuso sobre o significado desta mensagem, repetindo as palavras servo escolhido. Outra mensagem apareceu anunciando que o poder de colinas agora reside em seu ser, e ele começou a gritar em protesto porque nunca tinha ouvido falar de tal classe antes. Ele percebeu que estava sendo forçado a mudar sua classe e se perguntou em pânico o que estava acontecendo. Um ciclone se formou e energia escura começou a fluir ao redor de seu corpo. Depois que o processo foi concluído, uma mensagem final apareceu confirmando que ele havia se tornado um servo. O jovem se perguntou em choque e raiva como sua classe havia mudado e o que havia acontecido com seu personagem de cavaleiro sagrado. De repente, ele ouviu uma voz em sua cabeça o chamando de servo e perguntando se ele podia ouvi-la e percebeu que era a voz do gato gigante enviando-a diretamente para sua mente. A voz se apresentou com um título longo e grandioso, explicando que era o conquistador que desceu para manchar a terra com a escuridão, a personificação da sombra, e que seu grande nome era Kalinos, protetor dos 3 reinos e o primeiro imperador de Nosterra.
O jovem notou com sarcasmo que o monstro ainda estava de costas para ele, e ele se sentiu como se estivesse sendo repreendido pela traseira dele. Kalinos explicou que havia encontrado um problema durante sua invocação e que seu corpo não se movia como desejava, a razão pela qual ele escolheu para ser seu servo. O jovem se perguntou se esta era uma surpresa e perguntou a Colinas o que ele queria dele, ao qual este último lhe disse que ele deveria se tornar suas mãos e pés e ajudá-lo a recuperar seu corpo. Uma janela de queixa tutorial apareceu pedindo que ele aprendesse seus deveres, usasse skills e verificasse o status de seu mestre com uma recompensa misteriosa chamada RPP, o que o deixou curioso sobre o que era. De repente, o monstro começou a agir como um gato, esfregando-se em sua perna e miando, o que o surpreendeu, e ele se perguntou o que estava fazendo e percebeu que isso era chamado de esfregada de esfregada. O jovem ficou zangado e reclamou desta situação ridícula em que sua classe foi mudada e agora ele estava sendo pedido por ajuda. Então Kolenos calmamente lhe disse que se ele não quisesse, ele poderia retorná-lo ao seu estado anterior. O jovem decidiu primeiro verificar a natureza desta nova classe e descobriu que o servo serve seu mestre e obtém pontos de roleplay em RPP que lhe permitem usar as habilidades de seu mestre. Ele leu sua lista de deveres, verificou o status do mestre, forneceu uma casa confortável e ofereceu guloseimas deliciosas, e notou que eles se assemelhavam aos deveres de um servo para um gato mais do que qualquer outra coisa. Ele imaginou que descobriria como usar os pontos mais tarde e completou a quest, então abriu a janela de skills, que incluía caçar um monstro e fazer lanches. Ele concluiu que a classe era como um domador que serve seu mestre. Enquanto ele estava pensando em desistir, se lembrou do aviso para o pagamento da conta do hospital. Uma nova ideia veio à sua cabeça. Se ele pudesse negociar as recompensas e o horário de trabalho, isso poderia não ser tão ruim afinal. Ele mudou completamente o tom, dirigindo-se ao monstro respeitosamente como mestre, expressando sua compreensão de sua frustração, e então se apresentou formalmente como servo Kim, afirmando que era um especialista em estudar gatos e que Colinas tinha vindo da pessoa certa. Colinas perguntou se ele poderia lidar bem com isso e ele respondeu que ações falam mais alto que palavras. O jovem sabia que o monstro não o temia, mas ele decidiu usar a situação a seu favor. Ele explicou a Colinas que gatos não deixam estranhos se aproximarem, então cautelosamente se aproximou e acariciou o monstro. O monstro respondeu alegremente, esfregando-se nele e miando. Colinas ficou impressionado com o que viu e lhe disse que estava começando a confiar nele, ao qual o jovem respondeu confiantemente que não encontraria um servo como ele. Uma mensagem apareceu afirmando que a comunicação entre eles foi bem sucedida e a janela mostrou que o status de Colinas estava ansioso com um alto índice de estresse, completando assim a quest para verificar seu status. O jovem se perguntou por que o nível de ansiedade de seu mestre estava tão alto e ele logo percebeu que havia chegado a hora dos monstros reaparecerem na área. Um pequeno monstro salamandra de fogo apareceu, então o jovem disse a seu mestre que ele tinha conseguido verificar sua condição. Ele informou de que estava em um estado de ansiedade severa. E quando Colinas perguntou por quê, o jovem adivinhou que a razão era o ambiente desconhecido, explicando que os gatos se sentem ansiosos fora de seu território. Colinas rejeitou esta explicação, considerando a ansiedade um sentimento para os fracos e declarou que a solução era tornar este mundo inteiro seu território. O corpo de Colinos instintivamente atacou o monstro salamandra, mas seu índice de estresse subiu ainda mais e a salamandra conseguiu escapar, o que aumentou seu estresse. Colinas rugiu furiosamente, perguntando-se para onde a presa tinha ido. E naquele momento, o jovem ativou a skill de captura. Ele apontou uma moldura em forma de travessa de prata para a salamandra em fuga e abriu, e uma mensagem do sistema anunciou que ele a havia capturado com sucesso. O jovem apareceu segurando a travessa coberta e calmamente disse a Colinas que isso é parte de seu serviço. Ele então perguntou a seu mestre se ele tinha ficado muito desapontado após perder a presa. E depois disso, ele libertou a salamandra sativa de sob a tampa da travessa. Imediatamente, Colinas esmagou a salamandra expressando sua raiva. O jovem perguntou a seu mestre sua opinião sobre seu serviço e uma mensagem apareceu afirmando que seu humor havia melhorado e seu índice de estresse havia. Colinas admitiu que se sentia mais à vontade e o jovem expressou seu prazer. Depois de provar seu valor, o jovem sugeriu que eles começassem a negociar agora, explicando com um sorriso que ele tinha uma família para sustentar e, portanto, precisava de tempo de férias e dinheiro suficiente para garantir seu sustento. Colinas ficou chocado com a ideia de um servo ter férias e o jovem nervosamente confirmou que isso estava correto. Colinas admitiu que não tinha nada do dinheiro desta terra, então o jovem sugeriu uma solução alternativa. Ele ficaria com os itens que Colinas obtivesse da caça. Colinas concordou com esta compensação, já que precisava dele para controlar seu corpo e perguntou se isso era suficiente, ao qual o jovem alegremente concordou. O jovem pensou sobre como ele estava perdido sobre como ganhar a vida, depois de não ser mais capaz de pescar lavabore, mas ele agora descobriu que monopolizar os itens que ele recebia de seu mestre era mais lucrativo e seguro. Ele sentiu que a sorte finalmente havia sorrido para ele e que cada nuvem tem um lado bom.
Ele notou que assim que o corpo de um monstro desaparecia, seu mestre Colenos perdia o interesse e ia embora, o que o fez se perguntar se ele era realmente apenas um gato grande. Ele decidiu passar para a etapa final de seu serviço. Então ele usou a skill fazer lanche e o sistema o informou que o único lanche que ele podia fazer era grelhado com sal. Com um movimento mágico, ele terminou de fazer a salamandra grelhada com sal, que apareceu diante dele uma tigela. O sistema perguntou se ele queria informar seu mestre que o lanche estava pronto e ele concordou, sentindo-se curioso. De repente, Colinos apareceu ao lado dele, perguntando-se sobre a fonte do cheiro, e o jovem percebeu que a skill de fazer lanche também era uma forma de invocar seu mestre imprevisível. Colinos provou a comida e mostrou grande admiração por seu sabor, então lambeu a tigela até ficar limpa e pediu mais. O jovem concordou ansiosamente e prometeu trazer mais imediatamente. Mensagens do sistema apareceram anunciando a conclusão de sua quest tutorial. Ele recebeu 20 pontos de roleplaying, RPP e 5 pontos adicionais para a satisfação de seu mestre, e uma nova quest para a segunda fase foi criada. O jovem começou a coletar todos os itens que caíram dos monstros que Colinas caçava, e ele notou que grandes números de monstros estavam começando a aparecer novamente e seu mestre estava ativamente caçando. Ele pensou sobre como seus bolsos estavam enchendo de dinheiro toda vez que seu mestre caçava enquanto ele não levantava um dedo, e ele sorriu alegremente perguntando se esse era o gosto da caça automática. Ele começou a correr pelo campo de batalha, coletando loot e agradecendo entusiasticamente a seu mestre. Colinos notou sua felicidade e o jovem prometeu que faria o seu melhor para ajudá-lo. Quando o resfriamento das kills terminou, ele decidiu usá-lo novamente com entusiasmo e Colinas veio correndo ansiosamente para comer sua refeição. O jovem abriu a janela de cast e aceitou o início da segunda fase, que exigia que ele usasse suas habilidades para resolver um problema que seu mestre estava enfrentando, mudando-se para um stage próximo com uma recompensa de 50 pontos. Ele pensou que esta tarefa normalmente pareceria fácil, mas agora ele estava enfrentando um dilema. Como ele poderia arrastar esse gato grande para a cidade? A janela de status de Colinos apareceu novamente, mostrando que seu índice de estresse aumentaria se ele deixasse seu território, e o jovem percebeu que esse era o problema que ele tinha que resolver. O jovem se aproximou de seu mestre Colinas, que estava perto de uma piscina de lava vulcânica, e disse que tinha um plano. Então Colinas ordenou que ele falasse. Ele sugeriu que deveria haver uma razão para Colinas ter sido convocado para esta área e que o melhor curso de ação era se mudar para uma cidade próxima. Colinas concordou com sua avaliação e o jovem se sentiu um pouco culpado porque essa ideia era originalmente de uma quest que ele havia recebido. Colinas se perguntou como conseguir isso e se seu movimento era restrito pelo conceito de terror de um gato. O jovem o lembrou de que seu território se expandia ligeiramente a cada monstro que derrotava, o que Colinas confirmou. O jovem explicou que eles tinham de derrotar o mestre da região, a Fênix, para que pudessem se mover livremente. Colinas entendeu o plano e perguntou sobre a força da Fênix, e o jovem lhe disse que era um pássaro imortal que ficava mais forte a cada vez que ressuscitava da morte. Colinas achou essa criatura interessante e declarou com confiança que ela se ajoelharia diante de seu poder, mas o jovem apontou um problema. A Fênix cospe fogo e os instintos do gato levariam o corpo de Colinas a correr e se esconder. Portanto, ele concluiu que eles devem primeiro fazer com que Colinas não tenha medo do fogo. Assim que o fogo era tocado, os instintos do corpo reagiam. Quando Colinas saltou para trás e rolou no chão em pânico, ele admitiu que realmente sentia medo e ordenou que seu servo encontrasse uma maneira de superar esse medo por todos os meios necessários. O jovem ofereceu um peixe-buri de lava ao assustado Colinas, então anunciou que o medo desapareceria quando ele o submergisse na lava, o que chocou Colinas, que perguntou se seu plano era jogá-lo no Kulkan. O jovem confirmou que esta era a maneira mais certa de se adaptar, e quando Colinos expressou dúvida, o jovem o tranquilizou, explicando que seu corpo como um monstro-chefe. Colinos ficou surpreso ao saber disso, e o jovem tentou tentá-lo com o peixe. O jovem jogou o peixe na lava, mas Colinos sentou-se calmamente em uma rocha no meio dela, o que surpreendeu o jovem. Colinos anunciou que o peixe não o tentava mais, e o jovem ficou chocado com a rapidez com que ele havia perdido o interesse. Então ele saltou graciosamente da lava. O jovem percebeu que precisava passar para o plano B, então ele usou um feitiço de recal para retornar a um ponto registrado e disse ao seu mestre que ele já voltava. Colinos entrou em pânico, perguntando para onde ele estava indo e se ele ia deixá-lo sozinho, mas o jovem desapareceu pelo portal, deixando procurá-lo ansiosamente. O jovem se teletransportou instantaneamente para a cidade de Granadia. Ele entrou no armazém do aventureiro onde o lojista o recebeu. Ele pediu cana-de-açúcar, água da fonte, téria, uma corda de escalada e dinamite. Quando ela perguntou seu propósito, ele respondeu que pretendia domesticar um monstro, então acrescentou que também precisava de um catapulta, o que a deixou perplexa. Ela desejou-lhe vitória. E quando ele estava saindo, ele sentiu que estava esquecendo algo. Ele de repente se lembrou e voltou correndo, dizendo a ela que havia mais uma coisa que ele queria. O jovem retornou à zona de lava e se dirigiu para uma árvore gigante conhecida como Bujimok, ou a madeira que não queima. Ele explicou que um monstro que vivia nesta árvore havia ganhado resistência ao fogo comendo sua casca. O jovem escalou a árvore e colocou cana-de-açúcar como isca, pois sabia que este monstro amava doces e ele se lembrou de como tinha sido Bill no
A árvore tremeu e o monstro de fogo emergiu dela, anunciando-se como Kerberos, o grande guardião do submundo, e furiosamente perguntando o que ousava perturbar seu sono. Enquanto Kerberos estava comendo a cana-de-açúcar, o jovem derramou água da fonte etérea sobre ela, água capaz de extinguir as chamas mais ferozes e fazer com que o alvo perdesse sua resistência ao fogo por 5 minutos. O jovem pensou que a presa favorita dos gatos é o rato. As chamas de Kerberos foram extintas e o grande guardião do submundo se transformou em um pequeno rato de fogo rosa e fofo. O rato de fogo gritou em choque, perguntando o que o jovem havia feito com ele, e este o abordou alegremente, dizendo que ele estava fofo como sempre. O rato ficou zangado e o ameaçou, mas o jovem continuou a zombar dele. O rato se ofereceu para poupar sua vida em troca da cana-de-açúcar, mas o jovem o descreveu como pateticamente fofo. O rato teve um mau pressentimento e percebeu que não podia usar seu fogo, então decidiu atacar fisicamente, gritando que havia lhe dado uma chance de sobreviver. Enquanto atacava, ele de repente se virou e fugiu, prometendo matar o jovem na próxima vez. O jovem gritou, tentando detê-lo, mas o rato de fogo saltou diretamente para uma piscina de lava próxima. O jovem sorriu sarcasticamente, dizendo que estava prestes a dizer-lhe que ele havia perdido sua resistência ao fogo. O rato de fogo estava gritando com a dor intensa da lava enquanto tentava sair, enquanto o jovem ria histericamente. O rato continuou a chorar e o jovem continuou a rir. Uma nova janela de tutorial apareceu explicando que ele poderia usar pontos de roleplaying RPP para transformar um monstro em um seguidor que não sofreria danos ataques de seu mestre e poderia ser fortalecido, mas o jovem agarrou o rato de fogo chorando e o carregou, e o rato lhe perguntou o que ele estava fazendo e para onde ele estava o levando. O jovem lhe disse seriamente que sentia muito, mas ele ia oferecê-lo como um sacrifício para seu mestre e pediu para que ele não falasse com ele para que ele não se apegasse. O rato ficou horrorizado e começou a lamentar seu destino de que morreria antes de se casar, e o jovem respondeu sarcasticamente que era realmente uma pena. O rato implorou por sua vida, então o jovem lhe ofereceu uma saída. Se ele fizesse o que ele pedisse, ele não apenas sobreviveria, mas ele também o ajudaria a encontrar um parceiro de vida. O rato imediatamente concordou e perguntou desesperadamente o que ele tinha que fazer. O jovem o acalmou e explicou que a primeira maneira de sobreviver é se tornar o seguidor do mestre, esclarecendo que um seguidor não é afetado pelos ataques do mestre, garantindo sua sobrevivência. Então ele ofereceu a segunda maneira, que era atrair o mestre e fazê-lo cair na lava, e que chocou o rato, que o chocou na... O rato concordou em se tornar um seguidor, lembrando o jovem de sua promessa. O jovem abriu a janela de criar seguidor e começou o processo, e um círculo mágico apareceu ao redor do rato de fogo. O rato foi transformado em uma essência mágica e capturado sob o prato de prata do jovem, e uma mensagem do sistema confirmou que o rato de fogo havia se tornado um seguidor. A cena retornou a Colinas, que estava esperando ansiosamente, e perguntou ao seu servo por que ele estava atrasado. O jovem lhe disse para esperar pelo que ele havia trazido, garantindo-lhe que não havia nada no mundo que pudesse excitá-lo mais do que isso. O jovem libertou o rato seguidor de debaixo do prato. Quando Colinas viu o rato, sentiu uma sensação estranha e excitante, e seu coração começou a bater rapidamente. O jovem disse ao rato estridente que seu mestre enfrentaria à frente e atribuiu-lhe a tarefa de eliminar o medo de seu mestre, e pediu-lhe que liderasse o mestre pela grande causa da escuridão. O jovem deu ao rato uma poção de velocidade, então ele disparou, despertando o instinto de gato em Colinas, que excitadamente decolou atrás dele, indo direto para a lava. Colinas avançou por instinto, saltando sobre as rochas enquanto perseguia o rato de fogo. Determinado a não deixá-lo escapar, o rato disparou uma rajada de fogo, mas Colinas habilmente se esquivou e continuou a se aproximar de sua presa. O jovem observava a distância e pegou o detonador da dinamite, pensando que poderia precisar usá-lo para ganhar algum tempo para o rato. O rato sentiu que o jovem havia enganou, mas de repente o jovem apareceu entre eles, bloqueando o caminho de Colinas e gritando para o rato continuar correndo. Colinas ficou surpreso com essa intervenção e o jovem pediu desculpas pelo mal-entendido. O rato continuou correndo até chegar a uma fenda e passou por ela até a borda de um penhasco com vista para um vasto lago de lava de Colinas o encurralou, afirmando que não poderia escapar. Colinas disse que brincaria com ele, mas o rato ousadamente o desafiou a tentar pegá-lo e pulou sobre o lago de lava. Sem hesitar, Colinas pulou atrás dele, esquecendo completamente seu medo do fogo no calor da perseguição. O jovem percebeu como as ações de seu mestre às vezes se sobrepunham às de seu gato de estimação. Colinas perguntou sobre este gato e se era a família que ele havia mencionado antes. O jovem respondeu que sim, descrevendo-a como pequena, fofa e uma péssima perdedora. E ele se lembrou de como sua gata, Peach, recusava seu toque a princípio, apenas para eventualmente colocar sua pata em sua mão. Ele sorriu ao se lembrar, então colocou a mão na pata gigante de Colinas e ofereceu sua ajuda. E depois disso, ele gentilmente o empurrou em direção à lava. Colinas descobriu que tocar na lava lhe dava uma agradável sensação de calor e ele queria aproveitar este banho.
O jovem lhe disse que agora que havia superado seu medo do fogo, poderia enfrentar a Fênix, e Colinos concordou com confiança. A Fênix apareceu no horizonte e o jovem explicou que derrotá-la exigia impedir sua capacidade de renascer. E ele disse ao seu mestre que havia uma estratégia para isso, o que levou Colinos a descrevê-lo como Sequevilal. A Fênix emergiu da lava enquanto o jovem e seu mestre se preparavam para enfrentá-la. O pássaro abriu suas asas flamejantes e ameaçou seus oponentes, então atacou cuspindo uma enorme corrente de fogo, mas Colinas se esquivou. O jovem sabia que o verdadeiro problema residia na imortalidade do pássaro e explicou a Colinas que, para eliminá-lo, ele deve atingir seu núcleo precisamente durante seu segundo renascimento. Colinas duvidou de sua capacidade de fazê-lo, mas o jovem confiantemente garantiu que ele tornaria isso possível. A batalha começou quando a Fênix desceu e Colinas correu para encontrá-la. O pássaro tentou ascender, enquanto Colinas o seguia rapidamente e se esquivava de seus ataques de fogo com incrível agilidade. Então conseguiu ficar em cima dele e o atingiu fortemente no chão. A Fênix, derrotada, declarou que ressuscitaria e o jovem disse ao seu mestre que para a primeira fase havia terminado. Ele explicou que o tamanho e o poder destrutivo da Fênix agora dobrariam, mas Colinos não se abalou. A Fênix ressurgiu da lava agora muito maior e mais forte e prometeu queimá-los e transformá-los em cinzas enquanto as chamas enchiam a área, e então lançou uma enorme bola de fogo. Colinas ficou diante das chamas, aparentemente protegendo seu servo. Então o jovem deu instruções táticas para alvejar o pássaro depois que ele diminuísse a velocidade. A Fênix atacou novamente e Colinas saltou no ar para interceptá-la e conseguiu derrubá-la e atingi-la várias vezes. Colinas agarrou o corpo da Fênix e então com toda sua força esmagou, e o jovem ficou impressionado com a facilidade com que havia terminado a segunda fase. Enquanto a Fênix estava morrendo, ela prometeu florescer novamente, e este foi seu momento crucial de segundo renascimento. Colinas o agarrou e começou a socar seu núcleo repetidamente para evitar que ele renascesse novamente. Em meio a uma erupção vulcânica, o jovem deu suas instruções ao rato de fogo, Skek, para atrair seu mestre de volta ao penhasco. O jovem se preparou, percebendo que o verdadeiro desafio estava começando agora. Ele se lembrou de suas tentativas anteriores de derrotar a Fênix, e como as equipes não conseguiam impedir seu renascimento devido às violentas erupções vulcânicas, que eram um sinal da vontade do pássaro de renascer. Ele passou meses no passado pensando em como superar este obstáculo, e agora esperava que seu mestre pudesse seguir seu plano. O plano começou quando o rato atraiu os Colinos, e este começou a persegui-lo até chegarem à borda do penhasco. E quando o rato pulou, o Colinos correu atrás dele, incapaz de parar. Naquele momento, o jovem usou uma skill para montar uma catapulta, posicionou-a perto da borda e a gigante catapulta de madeira apareceu diante dele. O jovem encorajou o rato a acelerar um pouco. E quando ele sentiu medo, ele disse que deveria se orgulhar porque era o único capaz de liderar o mestre. O jovem lançou um projétil da catapulta carregando o rato em direção ao vulcão onde estava o núcleo da Fênix. O rato estava de pé sobre o núcleo enquanto Colinos se aproximava dele na velocidade de um foguete. O rato lembrou que um seguidor não sofre dano dos ataques de seu mestre e se perguntou aterrorizado se o jovem o havia enganado. Colinas colidiu com o núcleo da Fênix com tremenda força, estilhaçando. O jovem comemorou o sucesso do plano e coletou o núcleo adormecido do pássaro. Uma série de mensagens do sistema apareceram confirmando a derrota da Fênix, que a zona de lava havia se tornado o território do mestre, que eles haviam alcançado a retado e vitória mais rápida e que o jovem recebeu 30 RP. O rato acordou confuso e pensou que estava no céu, então o jovem zombou de ele. E o rato percebeu que estava vivo e sentiu medo. Colinos chegou e elogiou a excelente estratégia, então o jovem parabenizou seu mestre por se tornar o mestre da zona de lava. Uma enorme estrutura semelhante a um templo apareceu e eles caminharam em direção a ela até chegarem ao interior, onde encontraram um baú de tesouro. E o jovem pensou que esta era a recompensa por alcançar o recorde e sentiu que poderia elevar suas esperanças um pouco mais.